Olá, está começando mais um Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC de Campinas. No programa de hoje vamos conversar com o ambientalista, fundador e presidente da ONG Instituto Jequitibá, localizado em Campinas, José Luiz Vieira Miller. Para conversar com Miller estão presentes as alunas Débora Mari, Fernanda Delay, Mariana Teodório e Valéria Graziano. Primeiramente, Miller, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Coletiva e aproveitar para encaminhar minha primeira pergunta. Você faz parte de 3 ONGs, a Instituto Jequitibá, da qual você é presidente, a Defensoria da Água e Grito das Águas, né? Por que participar dessas 3 ONGs? Não seria mais fácil você fazer parte de uma só e centralizar os seus objetivos? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde aos seus telespectadores. A resposta é simples, não é, assim como você imagina. É melhor participar, talvez, de mais instituições, como eu participo, porque em cada uma eu tenho uma função. No caso da Defensoria da Água, né? Você já falou de Jequitibá, que eu sou presidente. Da Defensoria da Água, eu sou um mero auxiliar, eu sou um soldado. Grito das Águas, a mesma coisa. O Grito das Águas é um movimento, né? Um movimento em defesa das águas. O Grito das Águas nasceu antes da Defensoria da Água. O Grito das Águas é um movimento desde 87. A história é um pouco longa, começou com Leonardo Morelli, que hoje é secretário-geral da Defensoria da Água, em Maruí, em Santa Catarina. Tá? É um problema que existiu lá na construção da BR-101 e que veio afetar a condição de trabalho dos pescadores daquela região, em Santa Catarina. Em março de 2004, 16 de março, nasceu a Defensoria da Água, com esse objetivo, de defender as águas, numa associação, numa união com o Ministério Público Federal, universidades, Ministério da Saúde e outros que fazem parte, outras instituições que fazem parte desse colegiado. Então, na realidade, fazer parte de mais do que uma organização não traz prejuízo, bem ao contrário, traz lucratividade, porque essa associação ela nos traz benefício quando a gente soma forças. E o que eu vejo nessa questão? Eu vejo aí sim a sociedade, entendeu? Cada vez num número maior, unida em torno de objetivos comuns, que no caso nós estamos falando, quando se fala de água, nós estamos falando de algo essencial a qualquer tipo de vida no planeta. Isso não é uma questão de defender a qualidade de vida do ser humano. Nós estamos defendendo, na realidade, a existência de todo tipo de vida no planeta. E Miriam, do aterro Mantovani, né, que fica entre a rodovia Campinas-Mojimirim, e que em 30 anos recebeu resíduos químicos e lixo tóxico, e de 63 empresas, vocês sempre estão denunciando por causa do uso ilegal daquele aterro. Queria saber quais foram os danos causados por esses 30 anos de resíduos depositados lá. Na realidade, os resíduos estão lá desde 74, foi quando se iniciou a operação clandestina e ilegal desse aterro. 13 anos depois, que foi em 87, né, 74 a 87. Aí ele teve oficialmente as suas atividades interrompidas. Como é que funcionou? Na realidade, 30 anos é de existência, né? Foram 13 anos de depósito irregular. Os primeiros anos de forma totalmente irregular e clandestina, sem nenhum tipo de documentação do terreno. Por volta de, talvez, 74, por volta de 80, talvez, foi feito alguns acordos. Foram feitos alguns acordos para tornar, vamos chamar, o irregular, o ilegal, ilegal. Tá? E como é que se fez isso? Como é que se procedeu esse fato? Aconteceu o seguinte, a CETESB, que é o órgão regulamentador, fiscalizador, o órgão que deveria policiar esse tipo de atividade, entrou, através de um dos seus representantes, entrou sócia do pessoal, do aterro, chamado Aterro Mantovani, né? E a partir daí a coisa teve assim uma fachada de legalidade, né? E operou até 87, quando a sociedade pressionou e aí sim foi definitivamente fechado, né? Obviamente que até 2001 tem-se informações de depósito irregular, ou seja, mais uma vez ele voltou a operar na sua clandestinidade. E os prejuízos que eles trazem para a sociedade como um todo, né, é a contaminação das águas.
Nós temos na região já, que foi o fruto de um trabalho da Defensoria da Água, voltando à Defensoria, que apresentou ao Ministério Público Federal todas as informações, pesquisa, levantamento da qualidade de frutos da região, o que colhem no entorno, saúde das pessoas, também tem uma pequena avaliação, e a questão das contaminações das águas, né? As águas estão contaminadas na região, no entorno do aterro, tanto águas superficiais como águas subterrâneas. E é uma das grandes preocupações a médio e longo prazo, de imediato, é a preocupação com as águas superficiais. As nascentes, o aterro está localizado às margens do rio Pirapitingui, através de um pequeno afluente que não tem nome. Ele deságua no Pirapitingui, que vai descendo, passando pelas cidades de Olambra, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Americana, e aí acaba caindo, obviamente, na bacia do Piracicaba. Então é daí o porquê do envolvimento do Ministério Público Federal. É uma questão de contaminação de águas a nível federal. Miller, e esses danos causados pela empresa Mantovani, pelo aterro Mantovani, tem relação com o fato de Campinas abrigar o maior hospital de câncer infantil da América Latina? Eu não diria que tem uma relação direta com isso. Obviamente que a questão da doença do ser humano, vamos falar somente dos seres humanos, né? Nós não estamos falando dos animais, e de outros prejuízos que são talvez imensuráveis a princípio, assim, né? Só depois talvez de uma pesquisa profunda. Mas a questão da saúde pública, vamos assim chamar, ela já é antiga. Talvez isso aí venha da época do para frente Brasil, né? Desenvolvimento a qualquer custo, né? Que de 72 que a gente teve a primeira reunião mundial em Estocolmo, né? Para falar das questões de meio ambiente no mundo, de lá para cá já se sabia o que podia e o que não podia fazer. As grandes indústrias sabiam disso. E uma das razões, talvez, delas virem para o Brasil foi exatamente isso. A proibição que começava a existir fora do Brasil e a facilidade, vamos chamar, por esse governo, né, que era um governo ditatorial e, obviamente, que nessa questão totalmente irresponsável também. Cresça a qualquer custo, não interessa quem vai pagar. E as indústrias vieram para o Brasil com outros conceitos, mesmo sabendo dos acordos internacionais, do qual, né, o Brasil também é signatário. Eles vieram sabendo de tudo isso, mas tinha, como para variar, no Brasil a conivência das instituições, né? Que, aliás, as instituições sempre colaboraram e colaboram até hoje, né, com o capital, de forma a trazer para a sociedade prejuízo. E daí eu acho que começou realmente a se capitalizar esse prejuízo, né, para a sociedade, né? Perdão, socializar o prejuízo, né? Capitalizou-se lucro para essas empresas e socializou-se o prejuízo para a sociedade, né? Talvez daí que a gente tenha esse problema, né, que você está falando, que é o maior hospital de câncer infantil da América Latina, né? Isso aí a gente poderia fazer uma avaliação que é uma somatória de problemas, né, e de atividades criminosas, que nós não podemos chamar isso de uma atividade ilegal, irregular. Isso é uma atividade criminosa. As empresas são conscientes das suas obrigações, sempre foram, tá? Se não são, realmente prova que, além de criminosos, eles são desinformados, entendeu? É mais ou menos por aí a coisa. Então a sociedade vem pagando e depois, com a instalação do polo petroquímico, talvez daí sim tenha se aumentado esse problema, né, para a saúde pública. O Brasil tem hoje 14 refinarias de petróleo e fala-se de 2 polos petroquímicos, um localizado em Camaçari, na Bahia, e o outro em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Isso afeta de alguma forma o ambiente dessas regiões? Você esqueceu de Paulínia também, né? Que é o vizinho nosso aqui. Sim, obviamente que afeta, né, as populações do entorno, afeta a questão das contaminações de água, de solo, de ar, todo tipo de poluição que a indústria, que o progresso traz. Obviamente que esse progresso ele deveria ser melhor analisado. Desenvolvimento a que custo? Nós temos que analisar isso. Obviamente que não está se falando aqui de algo retrógrado, que voltar para trás, não se ter expansão, não se ter evolução. Deve-se ter evolução, mas uma evolução responsável, uma evolução onde a qualidade de vida não seja esquecida.
Entendeu? Nós não podemos visualizar somente o crescimento, a lucratividade, geração de emprego, que nós vamos cair exatamente no que nós temos hoje. Nós vamos analisar, dentre esses 3 polos petroquímicos, analisar a nossa região. Que qualidade de vida que nós temos? Qual a qualidade do nosso ar? Nós temos um ar na região que mata mais que o trânsito. Nós temos as águas consideradas nível 3 pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, a resolução 020. O que é essa classificação do Conselho Nacional de Meio Ambiente quanto às águas? Nível 1, classe 1, perdão. São águas praticamente das fontes, das nascentes, água pura, água boa para se consumir. Nível 2, já são águas contaminadas com restrições. Nível 3 é a água praticamente impossibilitada para uso humano. E o que nós temos na região hoje são esse tipo de água. E a gente pode sair daqui, caminhar até o próximo córrego aqui, que nós vamos ver isso. Esses córregos são hoje nada mais, nada menos do que transportadores de esgoto e transportadores de lixo químico das indústrias que operam na região. Quem é de nós que tem coragem de sair daqui e ir em qualquer rio, riacho, ribeirão da região, se banhar e consumir água sem que ela seja tratada como as pessoas faziam antigamente no campo? Eu mesmo fiz isso, tomar água de rio sem nenhum tratamento e não morri porque estou aqui. Mas hoje não sei se eu duro porque eu estou tomando água, mesmo a chamada água tratada, né, da Sanasa, né? E água de copinho também, água de garrafa, essas águas minerais que a gente tem, que não se sabe também a qualidade. Quem é que sabe a qualidade da água que se toma? Ninguém sabe. Não existe relatórios, não existe teste dessas empresas que vendem água. Então realmente é complicada a situação com esse desenvolvimento irresponsável, eu chamaria. E Miller, sabemos que já foi detectado no Brasil cerca de 20 mil áreas contaminadas. E a ONG criou um comitê de apoio às vítimas dessas áreas. Como que a ONG está tentando ajudar essas pessoas? Só com trabalhos sociais ou há também ações na justiça para a penalização dos infratores? Na realidade, no Brasil, hoje nós temos 15.237 áreas levantadas, cadastradas pelo Ministério da Saúde e com colaboração do Ministério do Meio Ambiente, que podem chegar a 20 mil ou ultrapassar isso. Eu esqueci a sua pergunta. Como... De que forma vocês estão tentando ajudar essas pessoas? Sim, lembrei. Na realidade, essa função, vamos dividir a pergunta, né? A atuação do comitê e a atuação das organizações em relação à prestação de contas para a sociedade. A Defensoria da Água é quem coordena esse colegiado e quem apresenta aos órgãos competentes, no caso o Ministério Público Federal, que apresenta o problema em si, juridicamente, né? É quem orienta as ações. Tá? No caso do aterro Mantovani, nós temos no Ministério Público Federal uma ação civil e criminal. Então essas atividades são feitas pelo Jequitibá, em alguns casos, como proteção de nascentes, por exemplo. A gente informa ao Ministério Público que trabalha junto com eles. A Defensoria da Água, nesse caso, cuida das ações jurídicas maiores, né? E o comitê nasceu exatamente da questão do Mantovani, que é a primeira área contaminada das próximas de 20 mil que você colocou, é a primeira área que nós queremos uma solução decente, vamos assim chamar, e definitiva. Chega de paliativo nesse país. Tá? A saúde não tolera paliativo. As pessoas não podem tolerar. Elas vão pagar com a vida se a gente tolerar esses paliativos. A função do comitê, ela é uma função de pressão, uma função de pressionar. Ela tem que exigir. O comitê tem que exigir e está exigindo dos órgãos competentes, das empresas poluidoras, a solução definitiva. Essa é a função do comitê. E o comitê está atuando em todo o Brasil. A gente já foi para a Bahia para fazer um pré-levantamento da questão do entorno do polo petroquímico de Camaçari, que também é grave, é parecidíssima com a nossa situação. Talvez num futuro, por ser um polo mais novo, num futuro mais avançado, ela traga problemas maiores ainda devido à condição do Estado, à condição da cidade como um todo para resolver esses problemas. Vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos com o fundador, ambientalista e presidente da ONG Instituto Jequitibá, José Luiz Vieira Miller.
Você acha que propaganda serve só para vender produtos? É a forma mais democrática e acessível para todos serem informados e assim obterem as mínimas condições para a escolha. Estamos de volta com o Coletiva, que recebe hoje o ambientalista, fundador e presidente da ONG Instituto Jequitibá, José Luiz Vieira Miller. Miller, nós consumimos uma água que, segundo o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, não é indicado para o consumo humano. A água que sai da torneira das nossas casas, ela é indicada para o consumo? Isso é uma pergunta que eu acho que seria mais interessante fazer para a Sanasa, que é a nossa empresa que vende a água. Aliás, interessante, a única empresa que nos vende a água. A única. Nós não temos opção, entendeu? Eles dão como água boa para consumo. Eles dão. E a minha pergunta é essa, será que é verdade isso? Então eu acho que eles deveriam, como empresa, como a única empresa de água na cidade, no município, eles deveriam comunicar à população com mais presteza, com mais frequência, da condição da nossa água, entendeu? Porque eu vejo o caso como muito complicado. De quem é que você pode comprar água se não for da Sanasa? De quem é que você pode comprar luz se não for da CPFL? Então, na realidade, o que nós temos? Um monopólio no que diz respeito à exploração e venda da água. Então, é assim, muito preocupante essa questão. Para começar, não é nos informado com frequência a qualidade da água que nós consumimos. Não é nos informado também a preocupação, ou vamos chamar assim, a efetiva atividade dessa empresa no que diz respeito ao uso, acesso, tratamento e produção dessa água. A Sanasa vende água, ponto final. Tá? Eu pergunto o seguinte, onde está a produção, a fonte produtora dessa água que a Sanasa usa? Estão nas nascentes. Aí eu faço uma outra pergunta também. Qual a preocupação e qual efetivamente a atividade, a atuação dessa empresa no que diz respeito à preservação dessas nascentes? A preservação das matas ciliares, dos rios que transportam essa água até a Sanasa. Mas existe algum comprovante que mostre que a água que nós bebemos está contaminada? A água que você fala da torneira. Da torneira. Da torneira. A Sanasa também teria que oferecer esse tipo ou outras entidades, a sociedade. Aí nós estamos falando de um problema, você está me perguntando coisas que eu acho que a gente tem que chamar a sociedade para responder. O que nós estamos falando quando se fala de água? A água é um bem de uso comum de todos. Tá? É algo de direito difuso, todo mundo tem direito à água. A sociedade precisa acordar e começar a passar a fazer essas perguntas e questionar essas empresas que nos fornecem a água para que elas forneçam esse tipo de dados. Nós, como sociedade, nós não temos nenhuma informação ou quase nada. Vocês mesmos que estão aqui, as pessoas que estão em casa nos assistindo, elas podem começar a se perguntar isso também. Que qualidade que é a água que eu tomo? O que a empresa que me fornece essa água, ela me fala da condição dessa água? O que a gente vê na televisão das empresas de água, no caso, empresas de energia elétrica, é que elas são uma maravilha, entendeu? Elas aparecem na imprensa patrocinando coisas maravilhosas para a sociedade, cultura, artes e tudo mais. E eu pergunto sempre isso para mim, o que elas efetivamente fazem para a questão da proteção e a preservação dessas fontes produtoras do bem de consumo que elas se usam para lucrarem em cima disso. Pergunta para a Sanasa, por exemplo, se você pode usar água e não pagar. Por mais pobre que seja um cidadão, ele não tem o direito de obter essa água. E isso eu estou falando porque eu tenho documento. Eu mandei um documento para a Sanasa pedindo para eu ser isento da água. Porque eu não concordo como cidadão com o trabalho que eles prestam, não concordo com a qualidade da água, não concordo com nada. Entendeu? Para começar, eu não concordo que eles não invistam nada em meio ambiente. A Sanasa tem obras na cidade que todos nós conhecemos. A Praça das Águas, ali próximo da Sanasa, onde foi o primeiro reservatório de água potável do município.
Ela gastou, segundo informações que eu obtive, mais de 4 milhões com aquela obra, ou repassou para a prefeitura gastar. Eu perguntaria o seguinte, na contabilidade dessa empresa, quanto que ela investiu na proteção das suas águas? Na proteção das fontes produtoras de água? Entendeu? Aí nós vamos chegar também aonde, para ter prova de que o que eu estou falando não é uma mentira. A Sanasa está anunciando que vai, até o final desse mandato, ela vai estar tratando 70% da água. Ótimo. Vamos partir da premissa que isso seja verdade e, se fosse, seria maravilhoso. E por que que ela está atendendo a essa necessidade de tratar 70% da água? Não é porque ela é uma empresa consciente, uma empresa boazinha conosco. Não foi até agora. Por que ela passou, de repente, a ser boazinha? Porque tem um outro governo agora? Não, não é por isso, não. Esse é fruto de uma ação movida pela promotoria pública da cidade de Americana, pelo Dr. Oriel da Rocha Queiroz, que exigiu que todos os municípios, a montante da cidade de Americana, a montante quer dizer que estão acima, que vem somando essa água, cumprisse com essa determinação de tratar o máximo possível, no caso esse 70% que foi fruto de um termo de ajustamento de conduta que foi feito. E como é que a Sanasa está respondendo a essa ação judicial, essa obrigação judicial? Nós podemos olhar, todos os nossos rios, riachos e ribeirões correm transportando esgotos e outros tipos de males que trazem para a saúde pública. No limite do município, que são as nossas famosas estações de tratamento de esgoto, eles tratam, e aí sim, quando eles tratam e lançam para o município vizinho, eles estão cumprindo essa necessidade, essa obrigação judicial. Então eles cumprem com o município de baixo e não cumprem com a sociedade local, que é quem mais sofre com esse tipo de problema. E podemos afirmar que Campinas e a região têm hoje uma das piores águas do país? Sim, sem sombra de dúvida. E eu acho que cabe a eles o ônus da prova contrária. Entendeu? Todos, as indústrias, a Sanasa, a CPFL, todo mundo que se beneficia da água, porque a água é complicada, nós temos que olhar a água assim. A sociedade, nós que bebemos água, nós consumimos 10% da água. 70% é chamado agrobusiness, tá? Que também tem uma função extremamente prejudicial para o meio ambiente, para a sociedade, para a saúde pública, né? Por quê? Através dos defensivos. Enche as terras de defensivo, chove, lava, tudo isso, vai para onde? Para dentro dos rios. Então 70% da água é usado pelo agrobusiness, tá? E, ou seja, são poluidores, fontes extremamente elevadas em termos de poluição. 20% a indústria. A indústria pega a água num ponto e capta num ponto, usa e joga, devolve para o rio. E aí eu pergunto também a mesma coisa. Existem dados dessas empresas que comprovam que eles pegam a água e soltam, devolvem no rio na mesma quantidade e com a mesma qualidade que captaram? Não, não existe. Exatamente por isso, porque eles captam com uma qualidade e uma quantidade, usam e devolvem ela completamente contaminada, ou seja, criminosamente devolvem a água para os rios contaminados. E esses controles não existem. E talvez daí por que a gente está falando da Defensoria da Água, né? É um instrumento, a Defensoria, da sociedade. Um instrumento de força, aliás, muita força para pressionar as instituições. Aliás, instituições essas que é bom deixar claro, até para questionar com a sociedade que está nos assistindo, né? Essa questão das águas, tá? Eu perguntaria o seguinte, como que essas empresas, como que esses organismos estão tratando? Tá? As instituições, que seriam, no caso, os nossos defensores, eles estão literalmente divorciados da sociedade. A sociedade não tem acesso às instituições, não pode se beneficiar dessas instituições, porque elas estão a serviço de quem? Exatamente desses que capitalizam o lucro e socializam os prejuízos. É isso que nós devemos, como sociedade, ficar atentos. Porque se isso perdurar, a nossa permanência, vamos chamar assim, já nem mais no Brasil, nesse planeta, ela está correndo um risco seríssimo, seríssimo. E isso a sociedade precisa acordar e realmente observar as instituições. Porque nas instituições estão quem? Os cidadãos.
tá? Que por algum interesse eles estão defendendo a causa de alguém que não somos nós, que pagamos seus salários, que os elegemos. Tá? E aí nós vamos passar a dar uma olhada na questão dos poderes constituídos, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tá? O que são esses 3 poderes? Que deveriam, olha bem, deveriam serem poderes independentes. E o que nós vimos na sociedade brasileira? São poderes extremamente entrelaçados pela corrupção, pela promiscuidade, pela prevaricação, enfim, todos os adjetivos que nós podemos imaginar, essas instituições são dotadas disso para trazerem realmente essa desgraça que a gente vive no Brasil em termos de vários segmentos. Nós estamos falando de água, de meio ambiente. Obviamente que meio ambiente não é nada se nós formos olhar a questão social. Nós temos outras questões maiores e mais problemáticas. Nós estamos falando só de meio ambiente hoje. E é de lá que vem o problema. Por que a pessoa está morando em cima da nascente, está morando em cima das APPs, área de preservação permanente? O que é isso? São aquelas áreas para cada lado de uma margem do rio, dependendo da extensão, da largura da calha do rio, ela tem que ter obrigatoriamente por lei federal uma metragem nessas APPs. Quando a gente vê os rios com estrada do lado, ruas do lado, gente morando em cima, essas pessoas estão morando lá por quê? Porque elas estão a fim de degradar o meio ambiente? Obviamente que não. Elas estão lá por uma condição social. E aí as instituições estão preocupadas com essa condição social? Se tivesse, estaria mudado. Miller, nós temos agora uma pergunta do professor de Ciências Políticas, Pedro Rocha Lemos. Agora que as várias prefeituras estão mudando de governo, como que você acha que deve ser essa relação? O que você acha que esses novos prefeitos devem colocar em termos de política ambiental em Campinas e aqueles também outros prefeitos da região? Obrigado pela participação. Eu acho que a gente vai continuar o trabalho, entendeu? Cobrando essas instituições, cobrando o governo, no caso o governo municipal, cobrando o legislativo e cobrando o judiciário para que, se o legislativo não trabalhar, o executivo não cumprir o que nós precisamos como sociedade, que o judiciário entre em cena e, como poderes independentes, nos tragam essas soluções. Então a gente vai continuar assim, Pedro, trabalhando, lutando e fazendo com que a sociedade se organize. Essa questão que você colocou de como está o meio ambiente, eu volto a frisar, o meio ambiente ele é um reflexo de outras condições, principalmente do social. O socioeconômico são muito importantes na questão ambiental. A questão ambiental por si só, ela nem tem muito valor, né? Porque ela é degradada por quê? Por quem? Então nós temos que perguntar isso. Aí nós vamos chegar em outros problemas maiores, né? Mas isso também não quer dizer que a gente não brigue e não faça com que tenha uma política mínima de retomada dessa reconstrução das questões ambientais no município. E a gente está lutando e vai continuar lutando. E eu sempre falo, e acho que é bom deixar bem claro, não vai se obter nenhuma vantagem, nenhum lucro em relação a como está atualmente se a sociedade não assumir o seu devido papel. Isso é função da sociedade. A sociedade não pode mais permanecer adormecida. É obrigação dela cobrar de quem está representando-a nos poderes constituídos. Isso nós temos que ter bem claro. Feito isso, com certeza nós vamos conseguir. Bom, Miller, eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Coletiva e abrir um espaço para suas considerações finais. Bom, eu vou encerrar então dando continuidade ao que eu vinha falando. Eu vou agradecer a todos pelo espaço. Acho que é muito importante que esses espaços existam para que a sociedade possa. Eu estou aqui representando parte da sociedade que realmente quer uma mudança. E a gente precisa continuar trabalhando, precisa continuar tendo esses espaços abertos. E a sociedade, mais uma vez, para finalizar, a sociedade é a grande responsável por tudo de bom e por tudo de ruim que acontece nesse país e que acontece no mundo. Convidamos você para o próximo Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC de Campinas.